حبي ناداني جابني وداني جابني ووداني عالحلو رماني عالحلو رماني وحلوي زماني وحلو زماني خطفتني رموشه خطفتني رموشه ما قدرتش احوشه ما قدرتش احوشه وان شفت خياله وإن شفت خياله بياخدني جماله ياخدني جماله واحد اثنين ثلاثة. Oi, galera! Vocês já pararam pra pensar no império que se formou a partir da religião? E quais as influências dele no dia de hoje? Como a matemática, a filosofia, a astronomia e a medicina evoluíram com os islâmicos? Veja hoje no... Que história é essa? Bom, galera, o Império Islâmico, ele surge através de uma revelação de Alá pelo arcanjo Gabriel ao profeta Maomé, destinado a toda aquela população, aquela civilização ali. Maomé, ele nasceu na cidade de Meca. Até então ele tinha mais ou menos 40 anos e ele era comerciante, era vendedor. Alguns dizem até que Maomé era analfabeto, né? Mas a gente não tem essa informação. Ele decide passar o que lhe foi passado. E ele fala para a população, fala para a cidade, tudo o que ele ouviu. E o pessoal começou a se sentir um pouco incomodado, porque aquela mensagem, ela trazia muitas mudanças. E ele se viu obrigado a fugir para a cidade vizinha. Ele saiu de Meca, a sua cidade natal, e foi para Medina, onde ele teve muito êxito. Ele conquistou ali, ó, rapidinho a cidade de Medina. E depois de muito tempo lá em Medina, quando ele fortaleceu as suas tropas, fortaleceu a sua ideia, ele retorna a Meca e conquista pela primeira vez a cidade de Meca. Depois de Maomé conquistar a cidade de Meca, o que acontece? Ele, infelizmente, vem a óbito. Enfim, mas com a morte dele, quem vai tomar o poder e quem vai governar essa galera que tá super achando o Islã maravilhoso? Então, são denominados os califas, sendo que tem uma briguinha entre os árabes. O que acontece? Se dividem em dois grupos. Os xiitas, que acreditavam que a interpretação do Corão tem que ser feita por um parente direto do Maomé, e os sunitas, que acham que as pessoas têm que estudar para interpretar o Corão e saber o que ele está falando. Mesmo com essa briga entre os sunitas e os xiitas, isso não impede que o Império Árabe ele continue a crescer. O que acontece? Os califas eles começam um projeto de expansão do território. E é uma expansão principalmente política, não de cunho religioso. E eles têm êxito nessa expansão, porque eles começam a controlar e dominar todo o Mediterrâneo e eles começam a ter todas as rotas comerciais na mão deles. E o que acontece? Com essa facilidade de comércio, eles começam a controlar tudo que entra e sai da Europa, principalmente porque depois eles tomam a Península Ibérica. Isso facilita muito as rotas comerciais dos árabes e eles começam a ser muito e muito ricos. Em meio a essa expansão do Império Árabe, ele começa a ter acesso a vários documentos, como por exemplo a obra de Aristóteles, a Metafísica, uma obra que era exclusiva dos árabes, pois a Europa não tinha acesso a essa obra. E essa obra é utilizada por alguns pensadores para começar a rebater o Alcorão. E começa até um racha, uma divisão ali no Império que até então só tinha uma verdade. Além da filosofia, também foram desenvolvidas técnicas medicinais, técnicas matemáticas, muito do que o Ocidente usa hoje, né, do que nós usamos, foi desenvolvido lá entre os árabes. O estudo também da astronomia, nossa, os árabes eles estão muito disparados em questão no resto do mundo, pois eles desenvolviam técnicas que até então não tinham sido desenvolvidas por nenhum império. Enquanto os árabes estavam avançando no quesito das ciências, da matemática, dentre outras coisas, a Europa ela estava ali meio que estagnada devido ao controle da Igreja Católica. Vocês têm que lembrar que esse império ele se inicia no período da Idade Média, ou seja, a Igreja Católica já estava tendo um domínio sobre a região da Europa e as pessoas não tinham acesso a essas obras que os árabes tinham. E isso fez com que eles fossem uma civilização mais avançada nesses quesitos. Nós já vimos aqui como o Império Islâmico surgiu, como ele se mantinha,
quais eram as suas ciências, quais eram os seus costumes, e agora nós vamos entrar num processo que nem todos os árabes gostam muito de falar. O declínio do Império. O declínio do Império Islâmico, ele é dado por diversos fatores. Vários autores, eles trazem motivos aparentes que fizeram o Império cair. E um dos principais é porque o Império estava ficando muito grande. E o que acontece? A falta de comunicação. A capital Bagdá, para chegar na Península Ibérica, demorava muito tempo. E isso começou a fazer com que os árabes perdessem o controle de algumas das suas províncias. Quando o califa ele dava uma ordem, para chegar na extremidade do Império ela demorava muito. E quando chegava lá, já tinham passado 3 meses, a ordem já não tinha mais graça, não tinha como cobrar impostos, nem como fazer mais nada. E o que acontecia? Com essa demora do califa, o califa do Bagdá, responder, o que acontecia? Se proclamavam novos califas. Por exemplo, eu tenho a minha cidade aqui, eu tenho uma ascensão nessa cidade e eu digo, aquele califa lá, ele demora muito a responder, ele não está suprindo nossas necessidades. Então, eu agora sou a califa daqui, eu que vou mandar aqui agora, e era mais ou menos o que acontecia. Isso foi rachando o Império. Uma das primeiras cidades a denominarem o seu novo califa foi a de Córdoba, que é onde hoje atualmente é a Espanha. Depois de Córdoba, no norte do Egito também, os Fatímidas, eles também lançaram ali o seu novo califa, não dependendo mais do principal califa do Bagdá, que até então era apenas uma figura religiosa, que não tinha mais o mesmo poder político, mesmo antes do surgimento de novos califas, ele não tinha mais o poder político. Além da grande extensão territorial que o Império Árabe tinha, outro fator listado pelos escritores que abordam esse assunto seria também daqueles materiais que eu tinha falado antes, dos pensadores que desenvolviam duras críticas ao Corão. Porém, houve um processo de um tipo de renascimento, uma força teológica ressurge, acabando com todo esse movimento que visava combater aquela religião, né? O surgimento, a força do Islã, ela se viu comprometida. Então, eles decidiram aniquilar todo e qualquer tipo de ciência e colocaram a culpa em quem? Nos sunitas. Os sunitas que acreditavam que a sabedoria, a inteligência, a pesquisa era o que se julgava necessário para controlar o império, que seria o califa, e para também interpretar o Corão. E os xiitas se aproveitaram de toda essa fragilização que esses críticos sociais, eles simplesmente rebatiam e satirizavam o sagrado Corão. Então eles se viram em total direito de dizer que o erro inicial foi dos sunitas, de permitir que pensadores interpretassem e governassem seu império. Então eles revolucionaram e acabaram com todos os críticos. Essas rachaduras no Império fez com que os turcos otomanos tivessem mais facilidade para esse Império chegar ao fim. Os turcos otomanos, eles passam por esse Império e destroem tudo, não fica pedra sobre pedra. E é isso que infelizmente acontece com nossos árabes. Então, galera, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. E espero também que vocês nunca deixem de se perguntar: que história é essa? Wakawala. Sociedade falida, os bons costumes falidos, os trabalhadores falidos. الحب نداني الحب نداني جابني وداني جابني ووداني عالحلو رماني عالحلو راني وحلو زماني واحلو زماني خطفتني رموشه خطفتني رموشه ما قدرتش احوشه ما قدرتش احوشه وان شفت خياله وان شفت خياله بياخدني جماله ياخدني جماله